Vamos ler um texto de Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao 5. É o texto que servirá de base para esse assunto. Efésios, capítulo 1, verso 3 a 5. E antes que eu comece a discorrer sobre esse tema, nós iremos verificar as perguntas que eu deixei na aula passada, amém? Eu deixei 4 perguntas, ok? Acharam aí? Efésios, capítulo 1, verso 3 a 5? Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Oremos. Deus eterno, louvado e glorificado seja o teu nome para todo sempre, porque o Senhor é aquele que era, que é e que sempre há de ser o Deus eterno. Te rendemos graças, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, na intenção de aprender, na intenção de buscar a tua palavra. Usa-me, Senhor, como instrumento, como um canal, para promover edificação e, sobretudo, exaltar o teu nome. Que as nossas mentes e corações estejam abertos para receber a tua palavra e que possamos, ó Deus, ter a capacidade de acolhê-la com mansidão, para que possamos ser renovados, aperfeiçoados e edificados segundo o teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Vamos então conferir as perguntas? Deixei 4 perguntas aí. A primeira diz o seguinte: santificação tem o sentido de separação do mal, do mundo, para dedicação a Deus, trazendo-nos também a ideia de purificação ou mortificação. O que significa, então, santificação, conforme Colossenses 3, de 9 a 10? Amém. Significa despir-se do velho homem com os seus feitos e revestir-se do novo homem que é criado segundo Deus. Correto. Segunda questão. Quais os meios divinos de santificação? Esses termos aí, separação, purificação, dedicação, são termos descritivos da santificação. Eu perguntei quais são os meios divinos: o Espírito Santo, o sangue de Cristo e a palavra de Deus. Terceira questão. Aprendemos que a santificação acontece em 3 tempos ou níveis. Assim sendo, responda: em que nível ou tempo da santificação os salvos em Cristo receberão corpos glorificados? Salvação futura, definitiva. Ou seja, as 2 respostas estão certas. Santificação futura ou definitiva. Amém? A quarta questão. Santificação tem o propósito de atingir o homem na sua plenitude. Isto é, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Quais partes do ser humano são afetadas na salvação passada e salvação presente? Opção A, espírito e corpo. Opção B, somente o corpo. Opção C, somente a alma. Ou opção D, espírito e alma. Letra D,
espírito e alma. A salvação passada acontece em nosso espírito. Fomos salvos, certo? A salvação presente é o que está acontecendo agora, certo? Estamos em um processo de santificação, certo? Estamos sendo salvos. E isso acontece em nossa alma. Então, espírito e alma. Opção D. Amém? Vamos então à nossa aula de hoje. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 3-5. Nesse pequeno trecho aqui, aparece a expressão escolheu, certo? E a palavra predestinou. A palavra predestinou, ela tem origem no grego, no termo proorizo. Essa palavra, ou esse termo grego, ele aparece 5 vezes. Somente Paulo usa esse termo, proorizo. Esse termo aparece em Efésios capítulo 1, verso 4, verso 5. No verso 11 também aparece. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado. A palavra aqui também é proorizo. O outro texto que aparece, 1 Coríntios 2,7. Vamos ler? 1 Coríntios 2,7. Diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. A expressão, a palavra que pré-ordenou é também proorizo. Atos 4, 28. Atos 4, 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Predeterminaram também tem origem no termo grego proorizo. E o último texto, Romanos 8, 29. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A palavra aqui, predestinou, também tem origem no termo grego proorizo. Predestinação e eleição. Essas doutrinas estão intimamente relacionadas com o que Paulo chama de adoção e glorificação. As doutrinas da predestinação e eleição, na mente de Paulo, estão profundamente relacionadas ao que ele chama de adoção e glorificação. Eu quero ler ainda mais 2 textos. Um está em Romanos 8, 15-18, onde Paulo trata desse assunto sobre adoção e glorificação. Romanos 8, 15-18, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Paulo refere-se ao Espírito Santo como o espírito de adoção. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Observe que aqui Paulo ele usa a expressão adoção
e a expressão glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Pedro trata desse mesmo assunto usando outra expressão que tem o mesmo sentido. Isso está em 1 Pedro 1, 3 a 5. Então, Paulo trata desse assunto falando de adoção e glorificação. E Pedro fala do mesmo tema, chamando de salvação futura. 1 Pedro 1, 3 a 5. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que ele usa a mesma expressão que Paulo usou em Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, segundo a sua muita misericórdia, não foi porque nós merecíamos, não foi porque nós fizemos alguma coisa, mas segundo a sua misericórdia, ele nos regenerou, isto é, nos recriou. Somos renascidos espiritualmente. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Então, Pedro aqui, ele trata do mesmo assunto que Paulo trata, mas usando outro termo. Ele fala de uma salvação preparada para se revelar no último tempo. Isto é, nós fomos nascidos de Deus, nós fomos recriados, regenerados para uma viva esperança. O que será esta viva esperança? Nós temos uma viva esperança. E essa viva esperança, quer dizer, essa esperança, ela tem a garantia e o fundamento da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança não tem a possibilidade de não acontecer. Ela vai acontecer. Porque ela tem a garantia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Assim como ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados ou redimidos ou transformados. Essa viva esperança, como Paulo aqui bem disse, é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. É uma herança que não se corrompe, que não murcha, que não estraga. É uma herança que nós temos. A nossa esperança está reservada para nós nos céus. Então, nós fomos recriados para uma viva esperança que nos está reservada nos céus. E mediante a fé, pelo poder de Deus, nós somos protegidos, nós somos guardados para a salvação preparada a se revelar no último tempo. Então, nós estamos dentro desse processo. Paulo chama de glorificação futura. Paulo chama de adoção. E Pedro chama de salvação preparada para revelar-se no último tempo. Predestinação e eleição giram em torno disso. Adoção e glorificação. Há algumas linhas de interpretação desse assunto, sendo as principais o calvinismo e o arminianismo. O calvinismo teve origem em um teólogo francês chamado John Calvin, ou João Calvino, que viveu de 1509 a 1564. O arminianismo recebeu este nome por causa de um teólogo holandês chamado Jacobus Arminius, ou Jacó Armínio, que viveu de 1560
a 1609. A despeito das controvérsias decorrentes da divergência de pensamentos dessas duas correntes, a Bíblia fala de predestinação e eleição. É um assunto que é muito evitado devido a essa divergência, devido a esse conflito, mas a questão é, predestinação e eleição é um ponto pacífico. Existe uma predestinação bíblica e existe uma eleição bíblica. Amém? Calvinismo. Nós iremos agora desenvolver esse assunto, esse tópico, com esses 3 pontos. Calvinismo, o que é calvinismo? Arminianismo e predestinação. O que é? Que, segundo Paulo, está associado, está relacionada à adoção e glorificação. Amém? Calvinismo. A doutrina de João Calvino não foi criada por ele. Foi ensinada por Santo Agostinho, o grande teólogo do 4º século. Então, de onde que Calvino tirou todo o sistema que hoje é chamado de calvinismo, ou ainda teologia reformada, ou confissão reformada? De onde que Calvino tirou isso? Do Santo Agostinho, que viveu no 4º século. Nem tampouco foi criada por Agostinho, que afirmava estar interpretando a doutrina de Paulo sobre a livre graça. Observação minha. Nós precisamos filtrar o que os homens disseram e que os homens dizem. Porque os homens foram falíveis e são falíveis, mesmo que estes sejam homens de Deus. Nós não podemos desenvolver a nossa teologia, nós não podemos desenvolver a nossa vida de fé absolutamente sob a interpretação de tais homens, porque eles erraram e continuam errando, apesar de serem homens de Deus. Então nós temos que desenvolver maturidade espiritual para pegar uma obra que é tida como uma obra boa, um livro bom, e retirar dele o que não presta. E precisamos desenvolver essa maturidade para pegar uma obra ruim, um livro ruim, certo? E tirar o que é bom dele. Amém? Nós não podemos construir nossa vida em cima do que os homens disseram, se eles não estiverem de acordo com o que está escrito. Precisamos examinar o calvinismo, o arminianismo ou quem quer que seja à luz da palavra e não ao contrário. Eu não posso interpretar a Bíblia à luz de Armínio. Eu não posso interpretar a Bíblia à luz de John Wesley. Eu não posso interpretar a Bíblia à luz de João Calvino. Eu preciso fazer ao contrário. Amém? A doutrina de Calvino é como segue. A salvação é inteiramente de Deus. O homem absolutamente nada tem a ver com a sua salvação. Se ele, o homem, se arrepender, crer e for a Cristo, é inteiramente por causa do poder atrativo do Espírito de Deus. Até aqui, tudo bem. Porque, de fato, o homem não pode, por si só, alcançar Deus. Ele precisa do poder atrativo do Espírito Santo. Porque o homem está morto em seus pecados. E ele não pode ser salvo por sua capacidade própria. Ele não tem essa capacidade. Então, ele necessita da graça de Deus que o capacite para crer, para se arrepender. Então, até aqui, tudo bem. Esse foi o ponto de partida de Calvino. A completa servidão da vontade do homem ao mal. A salvação, por conseguinte, aí ele completa. A salvação, por conseguinte, não pode ser outra coisa senão a execução de um decreto divino que fixa a sua extensão e as suas condições.
Então, Calvino, por pensar assim, e ele não estava errado, quando ele pregava e ensinava que o homem não pode por si só alcançar Deus. Então, por causa disso, ele pensou que, pelo fato do homem não ter a capacidade de alcançar Deus, deveria ter algum decreto divino que determinasse a salvação deste homem. Naturalmente, surge esta pergunta: se a salvação é inteiramente obra de Deus e o homem não tem nada a ver com ela e está desamparado, a menos que o Espírito de Deus opere nele, então por que Deus não salva a todos os homens, posto que todos estão perdidos e desamparados? E aí, Calvino responde. Então, aqui começa o que é chamado de a dupla predestinação de Calvino. A predestinação na visão calvinista. Abre aspas. Ele disse: a predestinação é o eterno decreto de Deus, pelo qual ele decidiu o que será de cada um e de todos os indivíduos, pois nem todos são criados na mesma condição. Mas a vida está preordenada para alguns e a condenação eterna para outros. Ao agir dessa maneira, Deus não é injusto, pois ele não é obrigado a salvar ninguém. A responsabilidade do homem permanece, pois a queda de Adão foi sua própria falta. E o homem sempre é responsável por seus pecados. Então, Calvino, ele responde a essa debilidade humana com essa doutrina. O homem não pode ser salvo por si mesmo, ele está morto espiritualmente, certo? Ele não pode alcançar a Deus pelos seus méritos, então Deus predeterminou a salvação. Deus, na sua soberania, na sua vontade soberana, predeterminou os que vão ser salvos e os que serão condenados, certo? Porque na visão dele, o homem não tem escolha. O homem não tem livre-arbítrio. Ou você nasce salvo, ou você nasce condenado. Porque, segundo a visão calvinista, o homem não tem liberdade de escolha. O homem não tem escolha. Posto que Deus predestinou certos indivíduos para a salvação, Cristo morreu unicamente pelos eleitos. A expiação fracassaria se alguns pelos quais Cristo morreu se perdessem. Então, observe que a espinha dorsal, o fundamento da doutrina calvinista é a predestinação. Uma vez que o homem não pode por si só alcançar a salvação, então Deus predeterminou, antes que os homens fossem criados, Deus predeterminou uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. E com base nisso, com base nessa predestinação, Cristo não morreu por todos. A expiação é limitada. Ele morreu unicamente pelos eleitos. Não é que o sangue de Cristo não tenha poder suficiente para alcançar a todos. Mas a questão é, na visão calvinista, Cristo não veio para morrer por todos. Ele veio apenas para morrer pelos eleitos, pelos que foram predestinados à vida eterna. Dessa doutrina da predestinação, segue-se o ensino de uma vez salvo, sempre salvo. Porque se Deus predestinou um homem para a salvação, e unicamente pode ser salvo e guardado pela graça de Deus, que é irresistível, então nunca pode perder-se. Então, basicamente, o homem está perdido completamente e não pode por si só alcançar a salvação, e até aqui tudo bem. Por quê? O homem está com a sua vontade corrompida. O homem está com a sua vontade aprisionada. Ele não pode por si só alcançar Deus. Ele necessita da graça de Deus. Então, até aqui, tanto Armínio quanto Calvino concordam. Agora, a questão é que Calvino não aceitava que o homem tivesse poder de decisão. Já Armínio, sim.
Já Armínio pregava e ensinava que o homem tem liberdade, que o homem tem responsabilidade. Portanto, ele pode escolher, certo? A graça, na visão de Calvino, é irresistível. Aquele que é eleito, certo? Aquele que é predestinado, não pode resistir à graça de Deus. E uma vez que ele não pode resistir à graça divina, e uma vez salvo, sempre salvo. Então, na visão calvinista, uma vez que alguém é eleito, ele não pode perder a salvação. Já Armínio discorda, dizendo que o homem, mesmo que salvo, ele pode vir a perder a sua salvação. Segundo ponto, Deus, na sua soberania, escolheu previamente, independentemente de qualquer coisa, alguns para serem salvos e outros para a perdição. É a chamada eleição incondicional. O terceiro ponto, uma vez que Deus predestinou uns para a vida eterna e outros para a morte eterna, a expiação é limitada. Cristo não morreu por todos, morreu apenas pelos eleitos. Vamos ler aqui um texto em Romanos 5,18, que é um dos textos que serve de contraponto para essa visão. Diz assim, Romanos 5,18, se a ofensa veio sobre todos, então a graça veio sobre todos também. Diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A expiação, na visão calvinista, é limitada, só privilegia, só alcança aqueles que foram eleitos, aqueles que foram predestinados. Só que Paulo diz o seguinte, o juízo, a ofensa veio para a condenação de todos, certo? E também a graça veio também sobre todos. Então, quer dizer, não tem essa de uma salvação seletiva, certo? Se o homem não tem escolha, se o homem não tem liberdade, então por que ele vai ser julgado? Se o homem não tem liberdade de escolher, por que ele deverá ser condenado? Ele não pode ser responsável pelas suas escolhas, pelos seus atos, se ele não tem escolha. Então, nós temos escolha, certo? Ainda que o nosso livre-arbítrio esteja corrompido, condenado, pela graça de Deus, ao receber, ao ouvir a palavra, nós somos capacitados a nos arrepender e a crer, certo? Quer dizer, esse foi o ponto de divergência entre eles. Porque, na visão arminiana, a graça de Deus ela é resistível, ela pode ser resistida. Já Calvino dizia que a graça não pode ser resistida. E aquele que é eleito será salvo na marra. Certo? Ou seja, ele não tem escolha e não é uma questão de fé. Não é uma questão de arrependimento. É uma questão de sorte ou azar. Se você nasceu, se você é eleito, se você foi escolhido antes dos tempos eternos, sorte é sua. Se você não foi escolhido, azar o seu. Sinceramente, com muito respeito, fazendo uma hermenêutica honesta e usando um pouquinho de bom senso, eu não posso concordar com essa visão. Eu não posso concordar com essa visão, com esse sistema de castas. E tem uma seita chamada hinduísmo, que é muito antiga, remonta a 5.000 anos. Quer dizer, essa seita começou 3.000 anos antes de Cristo. E ela funciona exatamente em um sistema de castas, numa predestinação fatalista. As pessoas já nascem com um destino traçado. Quer dizer, não é uma questão de fé. É uma questão de sorte ou azar. Se você foi eleito, sorte é sua. Se você não foi,
azar o seu. Quarto ponto, os que são eleitos serão atraídos pela graça que é irresistível. Na visão arminiana, a graça pode ser resistida. E o quinto ponto, uma vez salvo, sempre salvo, porque aquele que é eleito vai perseverar até o fim. Então, uma vez que você é eleito, uma vez que você é escolhido, você não pode perder a salvação e você vai perseverar até o fim. A questão é, como é que você sabe que você é eleito ou não? Quer dizer, esse pensamento traz incerteza da salvação, porque você não pode dizer se você é eleito até chegar ao fim. Certo? Porque alguém pode caminhar e se perder. E aí, o que é que diz disso? Não, se ele se perdeu, é porque ele nunca foi eleito. Mas como é que você pode saber se você é ou não é eleito? Só se chegar no final. No final, se você não se desviar, então você é eleito. Então, esse pensamento nos tira a convicção de salvação. E eu não posso, à luz da Bíblia, fazendo uma hermenêutica honesta, concordar com isso. Já Armínio dizia o seguinte, que a salvação ela pode ser perdida. Mas não é também como muitos aí pensam. Salvação não é um sistema de perde e ganha. Certo? Sou salvo hoje e daqui a 2 segundos perdi a salvação. Estou salvo agora e daqui a pouco fiquei bravo, perdi a salvação. Não é assim. Certo? A salvação não se perde assim. Assim como você creu e você está num processo de crença, de fé, para você perder a salvação, é também um processo de retorno, de volta. Não é assim fácil, de uma hora para outra. Saí de casa, briguei com a minha esposa, não tive tempo para pedir perdão a ela, bati com o carro, perdi a salvação? Não, claro que não. Deus conhece os nossos corações, certo? E quando você peca, você se sente angustiado. Você não fica tranquilo até você se ajoelhar e pedir perdão a Deus. Então, salvação não é assim, perder assim, facilmente. É um processo de volta. Agora, não é porque não seja fácil perder a salvação que você vai relaxar dizendo, então eu vou viver uma vida à la vontade, vou fazer o que eu bem quero, porque não se perde assim fácil. Só que o seguinte, você peca uma vez, peca uma segunda vez, vai pecando, vai pegando, vai perdendo a sensibilidade e você pode chegar ao ponto de cometer o pecado do qual você não tem mais volta. Você chega ao ponto de cometer o pecado imperdoável. E aí você, de fato, perderá a salvação. Amém? Eu trouxe aqui alguns escritos de Calvino, chamados de Institutas. Ele disse nas Institutas, volume 3, capítulo 21, seção 5. Ele disse, chamamos de predestinação o eterno decreto de Deus, pelo qual houve por bem determinar o que acerca de cada homem quis que acontecesse. Pois ele não quis criar a todos em igual condição. Ao contrário, preordenou a uns a vida eterna, a outros a condenação eterna. Portanto, como cada um foi criado para um ou outro desses dois destinos, assim dizemos que um foi predestinado ou para a vida ou para a morte. Respeitosamente, eu quero dizer o seguinte, que este conceito de predestinação fatalista não está em consonância com o que Deus é. Deus é soberano, sim, ele é soberano. Deus, ele é justo, mas também ele é amor. E o amor de Deus não se conduz inconvenientemente. O amor de Deus não impõe a sua vontade, não busca os seus interesses. E se não houver poder de escolha, se não houver liberdade, o amor não se concretiza. Se eu não tiver escolha,
o amor não faz sentido. Se o ser humano não tiver poder de escolha, o amor não faz sentido. Logo, portanto, nós temos capacidade de escolha. Ainda que nós estejamos enfermos, doentes em nossa vontade. Mas a graça de Deus nos capacita a nos arrepender e a crer e a receber a salvação. Outro texto que ele, da autoria dele. Institutas, volume 3, capítulo 21, seção 7. A Escritura mostra claramente que Deus designou de uma vez para sempre, em seu eterno e imutável desígnio, aqueles que ele quer que se salvem e também aqueles que ele quer que se percam. Ou seja, o homem não tem escolha. Independe de fé, arrependimento. Ou o homem já nasceu salvo, ou já nasceu perdido. Se você é eleito, como eu falei, sorte é sua. Se você não é, azar o seu. E eu não posso admitir, eu não posso concordar, anuir com essa visão, fazendo uma leitura, uma análise sistemática acerca de Deus e acerca da salvação. Certo? Há muitos textos que corroboram, que nos dão possibilidade de crer que o homem tem liberdade de escolha, que o homem tem capacidade de escolher. Há muitos textos que nos mostram que nós somos responsáveis, que nós seremos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, eu não posso crer que Deus, previamente, por sua vontade soberana, predestinou uns para a vida e outros para a morte. Eu não posso crer nisso. Amém? Outra, Institutas 3, capítulo 22, seção 11. Os réprobos, o que é réprobo? É aquele que não é eleito. Os réprobos são suscitados para este fim. Ou seja, para que através deles a glória de Deus resplandeça. Isto é, os que não foram eleitos, os que já nasceram condenados, assim o foram para que Deus seja glorificado. Isto é, Deus criou alguns homens para mandá-los para o inferno para ser glorificado. Portanto, se não podemos assinalar outra razão por que Deus usa de misericórdia para com os seus, a não ser porque assim lhe apraz, tampouco disporemos de outra razão porque rejeita e exclui aos demais, senão pelo uso do mesmo beneplácito. Isto é, se Deus assim faz, é um mistério, eu não tenho nada a ver com isso. Se Deus se apraz em salvar alguns, ele, pelo mesmo beneplácito, ou seja, de acordo com o seu bel prazer, exclui os demais. Eu não posso aceitar isso. Eu até tentei aceitar isso. Houve um tempo que eu tentei aceitar isso, mas fazendo uma análise sistemática da Bíblia sobre esses pontos, sobre Deus, sobre salvação, eu não pude aceitar isso. Certo? Outro, Institutas 3, capítulo 23, seção 8. O primeiro homem, pois, caiu, porque o Senhor assim julgara ser conveniente. Porque ele assim o julgou, nos é oculto. Entretanto, é certo que ele não o julgou de outro modo, senão porque via daí ser com razão iluminada a glória de seu nome. Isto é, Adão pecou não porque ele tinha escolha, mas porque Deus predestinou a sua queda. Isto é, Deus proíbe o que ele predeterminou. Deus proibiu o pecado que ele de antemão determinou. Não tem sentido isso. Não tem lógica isso. Adão pecou porque ele tinha escolha. Adão pecou porque ele tinha liberdade. E sem liberdade, o amor não se concretiza. Se eu não tenho liberdade, eu não posso escolher amar a Deus. Eu escolho amar a Deus. Quer dizer, eu amo a Deus porque eu tenho escolha. Adão teve escolha. Outro. Volume 3, capítulo 23,
seção 7. Ele disse: Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem, e nele a ruína de sua posteridade, mas também, por seu próprio prazer, a ordenou. Entenderam? A queda foi uma pré-ordenação de Deus. Deus pré-ordenou a queda. Isto é, nós não temos escolha nenhuma. E se eu faço, observe bem isso, se eu faço aquilo para o qual por Deus eu fui predestinado, se eu sou o que eu sou, e se eu faço, né, porque Deus assim quis que eu fizesse, eu não deveria ser castigado, eu deveria ser recompensado. Se as pessoas estupram, matam, roubam, porque Deus as predestinou para isso, elas deveriam ir para o céu. Por quê? Estão fazendo a vontade de Deus. Veja que isso não tem sentido. Então, se eu faço o que eu faço porque Deus previamente me determinou a isso, então eu não tenho escolha. Então, do que eu vou ser julgado? Do que as pessoas serão julgadas se elas não têm escolha? Já nasceram assim. Então, esse pensamento não faz sentido. Quer dizer, essa briga perdura já há 500 anos. Entendeu? Ou seja, essa tentativa de conciliar soberania de Deus e liberdade humana. A questão é, a Bíblia tanto fala de soberania quanto fala de liberdade humana. Certo? É difícil entender isso? É difícil. É um paradoxo. Certo? Como é que você entende isso? Racionalmente, nós não entendemos isso. Como? Efésios. Sim, sim. Quer dizer, esses textos que eu aqui citei, esses textos que eu aqui citei anteriormente, que tem a palavra proorizo, para predestinou, para predestinados, quer dizer, são referências usadas para embasar a predestinação calvinista. Certo? Só que predestinação de Paulo não foi isso que ele disse. E mais tarde nós iremos ver o que Paulo realmente disse sobre isso. Paulo relaciona predestinação com glorificação, adoção. Isso vai ser o nosso terceiro ponto. Amém? Então, eu não posso, fazendo uma hermenêutica honesta, concordar com isso. Agora, fazendo uma análise disso tudo, observe o que John Wesley disse. John Wesley disse assim, ó, a doutrina da dupla predestinação torna o trabalho do diabo desnecessário. Se verdadeira, Deus é pior que o diabo. Entenderam? A doutrina da dupla predestinação torna o trabalho do diabo desnecessário. Parafraseando John Wesley, eu diria assim, seu diabo, fique tranquilo, relaxe, tire férias, vai para Cancún, Dubai, porque o que você poderia fazer, Deus já fez. Quem é eleito não pode se perder. E quem está perdido, você não pode salvar. Até porque não é da sua índole salvar. Não é da sua índole abençoar, proteger. Porque Deus já fez isso. Deus já predestinou. Então, é mais ou menos isso que John Wesley entendeu dessa doutrina. Certo? Ou seja, não é uma questão de crer, é uma questão de sorte ou azar. Certo? E o trabalho do diabo é desnecessário. Porque quem é salvo e o diabo não tem nada o que fazer. E quem está perdido, o diabo não vai querer salvar. Até porque não é da índole dele salvar. Porque Deus já predestinou. Então não faz sentido. Certo? E, infelizmente, quer dizer, essa visão está mais ou menos harmonizada com a religião hindu, que baseia-se em um sistema de castas. Então, quer dizer, nós temos um sistema de castas.
aqueles que são eleitos e aqueles que não são eleitos. Certo? E você não tem nada a ver com isso. É Deus quem escolhe já desde o começo. Você tem a sorte ou você tem azar de ser eleito ou não. Segundo ponto. Arminianismo. O ensino arminiano é como segue. O ensino arminiano é como segue. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, porque Cristo morreu por todos. Isto é, contrário ao que Calvino ensinava, Armínio defendia uma expiação ilimitada. Cristo morreu por todos. E, para isso, é usado alguns textos. Por exemplo, 1 Timóteo 2, de 4 a 6. Diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Só que, na visão calvinista, esses todos aqui não são todos. Esses todos aqui são todos os eleitos. Certo? A expressão, a palavra todos aqui, são todos os tipos de homens, de raça. Então, quer dizer, não são todos, são todos os que foram eleitos. E eu não posso anuir com isso. Outro texto, Hebreus 2:9. Diz assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então, segundo esses textos e outros textos, Cristo morreu por todos. A sua morte é abrangente. A salvação não é seletiva. A salvação não é exclusividade de um grupo especial. A salvação é abrangente. E o texto que eu gosto muito, Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Observe o que John Wesley disse. Ele disse: a graça é livre em todos e é livre para todos. Compreenderam? A graça de Deus é livre em todos e é livre para todos. A graça é livre, independe dos seus méritos. Nós não temos méritos em ser salvos, porque acreditamos. Nós não temos méritos porque aceitamos. Nós não temos méritos porque cremos. A graça de Deus é livre em todos. E é livre para todos. Não é seletiva. Ela é abrangente, alcança a todos. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Com essa finalidade, ele oferece sua graça a todos. Olha só, com isso aqui, eu não estou aqui levantando bandeira arminiana. Certo? Eu interpreto Calvino e Armínio, procuro fazer isso à luz da Bíblia. Também não estou demonizando Calvino. Certo? Nós precisamos entender uma coisa. Para assuntos essenciais, nós temos que ter unidade. Para assuntos não essenciais, liberdade. E para todos os assuntos, amor. Precisamos amar. Certo? Embora tenhamos divergência de pensamento. Amém? Eu acredito que Calvino foi um homem de Deus. Apenas, em algumas questões, ele se equivocou, na minha percepção. Amém? Mas também não levanto a bandeira arminiana. Entendeu? Nós devemos desenvolver essa maturidade espiritual para interpretar Calvino, Lutero, John Wesley,
esses homens que foram homens de Deus à luz da Bíblia e não o contrário. Com essa finalidade, ele oferece sua graça a todos. Embora a salvação seja obra de Deus, absolutamente livre e independente de nossas obras ou méritos, o homem tem certas condições a cumprir. Então, aqui é o ponto divergente entre os dois. Calvino dizia que o homem não tem liberdade. Já Arminio dizia que sim. Ele pode escolher aceitar a graça ou pode resistir-lhe e rejeitá-la. Seu direito de livre-arbítrio sempre permanece. Isto é, o homem é um ser moralmente livre. Tem a capacidade de escolher, mas está morto espiritualmente. É evidente que o homem sozinho, por si só, pelos seus méritos, ele não pode alcançar a Deus. Ele necessita do poder atrativo da graça. A graça é que o capacita. E o fato de você crer, e o fato de você aceitar receber isso, não constitui mérito. Nós não temos mérito na salvação. A graça é independente do homem. É livre em todos e livre para todos. O homem tem escolha, certo? O homem tem vontade, tem escolha, mas não significa que ele possa controlar tudo que aconteça. Há coisas que acontecem que nós não temos controle, certo? Nós somos restritos, limitados. Deus é soberano, todo-poderoso, mas não significa que tudo que aconteça é porque ele predeterminou. Amém? Há um equilíbrio entre as duas coisas que nós não conseguimos explicar bem, não conseguimos entender racionalmente. A soberania de Deus e o fato do homem ter liberdade. Por exemplo, Deus não predeterminou que José fosse vendido pelos irmãos. Certo? Deus não pré-estabeleceu que os irmãos de José vendessem ele. Certo? Deus não estava nisso. Mas Deus, ele é expert em pegar aquilo que ele não quis. Deus, ele é especialista em pegar aquilo que ele não planejou e converter para o bem, segundo o seu propósito. Ele faz isso. Ele pega uma criança que é fruto de um aborto, coisa que ele não predeterminou, que ele não quis, e converte em bênção. Transforma aquele menino em um grande evangelista. Deus quis aquilo? Deus quis que aquela mulher fosse estuprada? Não. Mas ele pode pegar isso e converter em bênção. Nem tudo que acontece é porque Deus predestinou. Amém? Agora, Deus tem um controle? Tem. Mas não significa que tudo que aconteça é porque Deus previamente, segundo a sua vontade, predeterminou. As Escrituras certamente ensinam uma predestinação, mas não que Deus predestina alguns para a vida eterna e outros para o sofrimento eterno. Ele predestina, isto é, na visão arminiana, ele predestina a todos os que querem a serem salvos. E esse plano é bastante amplo para incluir a todos os que realmente desejam ser salvos. Essa verdade tem sido explicada da seguinte maneira. Na parte de fora da porta da salvação, lemos as palavras: quem quiser pode vir. Quando entramos por essa porta e somos salvos, lemos as palavras no outro lado da porta: eleitos segundo a presciência de Deus. Deus, em razão de seu conhecimento, previu que essas pessoas aceitariam o evangelho e permaneceriam salvos, e predestinou para essas pessoas uma herança celestial, na visão de Armínio. Ele previu o destino delas, mas não o fixou. Ou seja, Armínio dizia o seguinte, que Deus, pela sua presciência, e a presciência de Deus está dentro da onisciência. Deus é onisciente e conhece tudo. O que passou, o que está acontecendo e o que vai acontecer. A presciência é a capacidade de dizer o que vai acontecer. Então, Armínio dizia o seguinte, que
pela sua presciência, Deus sabia os que iriam crer e, com base nesse conhecimento prévio, Deus predestinou ou escolheu essas pessoas para serem salvas. É bem verdade que Deus sabe de tudo. É bem verdade que Deus sabe quem ou não será salvo. Deus sabe, porque Ele é o Alfa e o Ômega. Mas não significa que Deus predestina as pessoas à salvação. Deus não predestina os homens a crerem em Cristo. Deus não predestina os homens a confessarem Jesus como Senhor e Salvador. Deus predestina os que são salvos. Deus predestina os que creem em Cristo a um destino. Então, Paulo, ele fala em suas cartas em predestinação, certo? Ou seja, ele fala de um destino do crente. Nas cartas de Paulo, Paulo fala do destino do crente e não de um suposto destino para nos fazer crentes. Entenderam? Paulo fala do destino do crente. Paulo não fala de um suposto destino para nos fazer crentes. É diferente. Deus não predestina os homens a crer. Deus predestina os que creem a um destino. A salvação é um processo. Nós estamos dentro de um processo, caminhando para um destino. Ok? Estamos caminhando para um destino. Deus não nos predestinou a crer para ser salvo. Deus predestina os que creem a um destino final, a uma herança futura. E é com base nisso que Paulo escreve as suas cartas, especialmente aqui na carta aos Efésios. Então, Paulo fala de um destino depois de sermos crentes. Amém? E na aula que vem, na próxima aula, então, nós iremos entrar no assunto da predestinação à luz do que Paulo ensinou. Amém? Ou seja, quer você queira, quer você não, existe uma predestinação. Por mais que as pessoas queiram evitar esse confronto, queiram evitar esse tema, há uma predestinação. Certo? Na aula que vem, nós iremos abordar sobre esse assunto na linguagem de Paulo. O que Paulo quis dizer com isso? O que Paulo quis dizer quando ele utilizou as expressões proorizo? O que ele quis dizer com a palavra adoção de filhos? Será que adoção de filhos é o que nós conhecemos hoje? Será que nós somos adotados por Deus? O que Paulo quis dizer com isso? Então, na aula que vem, nós iremos saber o que Paulo quis dizer ao fazer uso da expressão predestinação ou adoção de filhos. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos por tua palavra. Te damos graças, ó Deus, por sermos por tua misericórdia regenerados para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível nos céus. Obrigado porque estamos sendo, mediante a fé, pelo teu poder, guardados para a salvação preparada, para se revelar no último tempo. Que nós possamos, ó Deus, entender a tua palavra. Que possamos, ó Deus, mediante a palavra, ser frutíferos, ser habilitados para caminhar dentro desse processo, rumo ao nosso destino, rumo à nossa herança futura em Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Poderia sentar?